a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enche o teu coração, tua alma, tua vida. Isso. Jesus veio, ele veio do céu e viveu aqui na terra como homem para fazer o resgate, uma obra completa. E ele fez. Mas muita gente pensa que Jesus, tendo operado os grandes milagres, até ressuscitou mortos, que Jesus veio dotado de toda a divindade. Sim, Jesus é o Senhor, ele é Deus, ele é o Senhor, mas ele tomou a forma de homem. Veja que Jesus sentiu fome, sono, cansaço. Veja. Então, necessidade da natureza terrena, da natureza física. Jesus, ele tomou o nosso lugar para fazer o resgate e nos tirar do caminho da perdição eterna, caminho das trevas. Agora, queridos, hoje eu vou tratar de um assunto muito sério. Sempre é sério, as coisas de Deus são seríssimas. Mas é que muita gente diz assim, vem para Jesus, vem como você está. Claro, claro, mas tem de vir do jeito que estiver. Pessoa que pensa assim, eu tenho que consertar minha vida para receber Jesus. Não, Jesus é que vai consertar essa vida. Ele que vai consertar essa vida. Nós vamos fazer a oração, olha, vamos tratar desse assunto que é muito sério. Por que Jesus sofreu tantas perseguições, estando ele na forma humana? Temos que observar aí esses porquês. Nós vamos fazer a oração do agradecimento a Deus em primeiríssimo lugar. Vamos entrar na presença de Deus, do Pai, com o coração bem agradecido. Porque, queridos, afinal de contas, vamos lá. Deus criou toda a natureza para depois formar o ser humano. Vivemos sem água? Não, ela já existia para nos saciar a sede. Vivemos sem comida, sem alimentos? Não, Jesus já havia criado. As sementes já estavam sobre a terra. O homem não inventa as sementes. O homem está de uma inteligência, capacidade de inteligência espetacular, dada por Deus. Ele trabalha as sementes. Planta, trata, enfim, né? Aduba, né? Usa hoje os recursos tecnológicos, químicos, né? Mas o homem não cria sementes. Então Deus se preocupou em criar tudo para o ser humano. E hoje, Deus cruzou os braços, ele não existe, ele não é atuante. Vamos contemplar a sua palavra, maravilhosa palavra. Nós vamos ouvir hoje algo muito sério da parte de Deus, como tudo de Deus é sério. Ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Pai Celestial, foi Jesus quem nos ensinou assim e nos disse quando orardes, Jesus nos diz que quando nós orarmos, cheguemos diante do Senhor, do Teu Santo Espírito e chamemos o Senhor de Pai. Pai Celestial, nós entramos em Tua presença primeiramente para render graças pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela água que bebemos, pelos alimentos que recebemos. Sim, com esforço e com trabalho, porque o Senhor disse, do trabalho das tuas mãos comerás. Pai querido, Pai Celestial, nós chegamos diante do Senhor, diante de Ti, para agradecer, Senhor, pela Tua luz. Porque o Senhor veio ao mundo tomando a forma de homem, vivendo como um de nós para nos ensinar a vivermos e andarmos com o Senhor em todo o tempo. Pai Celestial, nós agradecemos sim, Senhor, por cada bênção com que o Senhor nos abençoa. Pai, nós agradecemos, sim, porque o Senhor nos faz enxergar as coisas que o olho físico não vê, o que o poder da fé é capaz de fazer.
A presença do teu Santo Espírito, que pela tua palavra viva nos garante, como o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, ninguém vê o Senhor é Espírito, mas o Senhor observa os moradores da terra. Não invade a vida de quem quer que seja. O Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir. O Senhor espera que o coração se abra, que alguém decida crer na palavra do Senhor. E então o Senhor vem e enche o coração de paz e começa a ensinar e começa a agir na vida dos que creem. Senhor, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem concedido. Agradecemos pela tua luz maravilhosa, pela tua paz, pelas tuas bênçãos. Agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos, nós temos contemplado semana passada, retrasada, esta semana, estamos contemplando por que Jesus, como um ser humano, foi tão mal compreendido e tão mal recebido aqui na terra. O Filho de Deus veio ao mundo se entregar em sacrifício, para que pelo seu sacrifício nossos pecados fossem apagados. E aí ele se tornou o acesso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus deixa isso bem claro no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Ele diz: eu sou o caminho, artigo definido, a verdade e a vida. E aí ele completa, dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo trazem paz ao coração. Os seus ensinamentos nos abrem literalmente o entendimento para coisas que não vemos, mas que existem, que não sabíamos, passamos então a conhecer. Deus não quer que você sofra. Mas quando Ele chama alguém, quando alguém o escuta, ou seja, ouve as suas palavras e quer realmente compreender e quer conhecê-lo e quer andar com Ele, então Ele faz que as suas palavras sejam bem compreensíveis, bem compreendidas. Veja bem, o apóstolo Paulo era Saulo. Você deve ter ouvido falar que Saulo, antes de ser chamado Paulo, foi um perseguidor do cristianismo de forma implacável. Olha, ele nutria uma raiva, um verdadeiro ódio, porque ele pensava, como muitos falavam, que o cristianismo era uma seita que Jesus havia implantado para as pessoas o seguirem, desviando-se da prática do judaísmo. Não! Jesus nasceu numa família judia. Deus havia prometido enviar o Salvador. E eles não entenderam. Deus havia falado através de Isaías que o Salvador viria tomando a forma de um menino. E nasceu Jesus naquela manjedoura, que ele viria de uma virgem. Ou seja, ela não teria contato com com José. Na época, prometido, seu noivo, estavam desposados. Logo então se casaram, mas ele não teve contato com ela, como a Bíblia explica. Queridos, a Bíblia explica tudo. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é que traz a libertação.
Que essas cadeias desses conhecimentos que não tem nada a ver com a Bíblia, que estão permitindo até Satanás aprisionar pessoas nos sofrimentos, enfim. Então, o Saulo, que era jovem, quando ele viu multidões ouvindo os discípulos de Jesus, principalmente o Pedro, Pedro pregava para multidões. Multidões iam para ouvi-lo depois da assunção de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois Jesus foi assunto ao céu. Ele voltou para o Pai. Então os apóstolos saíram pregando. E aí a perseguição foi tão implacável que o Saulo, então ele achava que aquilo era uma seita. Aí ele passou a perseguir os cristãos. Veja que a palavra de Deus, o histórico dele, mostra que ele conseguiu mandados de prisão dos principais das sinagogas, do sumo sacerdote, dos principais, dos príncipes dos judeus, para mandar prender todos os que estavam falando de Jesus, que acreditavam em Jesus. E quando Saulo estava no caminho de Damasco, ele estava a caminho de Damasco, para mandar prender cristãos, para prender, veio uma luz do céu sobre ele, uma luz muito forte, e uma voz. E ao ouvir aquela voz, no meio daquela luz que era intensa, era muito forte, ele caiu. Ele cai do seu cavalo. Olha que coisa séria. Muita gente diz assim, mas tem que cair mesmo, tal. Bom, ele era Saulo. Ele era um perseguidor do cristianismo. Então, ele não suportou o resplendor daquela luz. E aí Jesus fez uma pergunta para ele. Eu vou ler essa pergunta para você. Aqui, no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos, no capítulo 9, tem o relato do encontro de Saulo com Jesus. Quando Jesus se mostrou a ele nessa luz e uma voz que veio do céu, muito forte, assim. Então diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Tá vendo? Então eles achavam que o cristianismo era uma seita. E o Saulo agora tem mandados de prisão para prender os cristãos. Os que pregavam, os que acreditavam. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Os céus se abriram em cima de Saulo. Vamos entender por quê. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, Jesus foi extremamente perseguido pelos de fora, pelos de dentro, pela própria família, que não entendia porque multidões o seguiam, por que ele fazia aquelas coisas sobrenaturais. Hoje não é diferente. Muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus, pensa, acha, concorda com muitos que dizem o cristianismo ser uma seita.
Mas quem é Jesus? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Na verdade, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra que se encarnou. Isso mesmo. Quem veio ao ventre da Virgem Maria foi a palavra de Deus. O Espírito de Deus foi lá dentro para que Jesus nascesse. Então houve contato humano. A Bíblia ensina, a palavra explica. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a palavra de Deus diz com todas as letras que José recebeu Maria, mas não a conheceu, ou seja, não tocou nela até o nascimento do Filho de Deus. Temos que compreender a palavra de Deus, que aí as coisas clareiam. Aí Jesus vem ao coração e enche de paz. Ele abre os olhos espirituais e aí você entende as coisas. Deus não quer que você sofra. Existem armas espirituais. A oração é uma arma poderosa. Mas há quem, não aprendendo na palavra, ou seja, com o próprio Senhor Jesus Cristo, faça orações erradas. Você é filha, você é filho do Deus Altíssimo. Um filho não vai ficar do lado da geladeira. Papai, mamãe, posso pegar uma frutinha? Tem petições, sim. Oração, petição, intercessão, muito diálogo, conversa, adoração. São diversas as formas como nós nos relacionamos com Deus na comunhão. Mas aí o Saulo, olha só. Olha o que você ouviu, o que Jesus falou para ele. Olha só. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, é coisa séria. Queridos, é coisa séria. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Então ele é Deus em pessoa. Agora você é livre para aceitar ou rejeitar. A escolha de cada um. Jesus veio, como ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tem esse o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz assim: ninguém chega ao Pai senão por mim. Quem melhor que o Filho de Deus para ensinar as coisas de Deus? Pense nisso. Quem melhor que o Filho de Deus para ensinar as coisas de Deus? Nós vamos continuar nos próximos programas, porque estar com Jesus é maravilhoso. Ouvir de Jesus nos abre o entendimento e nos abre as portas. Deus, o Espírito de Deus, é atuante na vida de quem crê. Então, queridos, olha, a forma como uma pessoa ouve a palavra de Deus, quando ela nos é explicada com clareza, quando você lê e ouve a explicação e diz: realmente está aqui na Bíblia. Como falamos lá na primeira parte do programa hoje, né? Sobre o encontro de Saulo com Jesus. Jesus se mostrou a Saulo. Saulo veio a ser o grande apóstolo Paulo, um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada, das Escrituras, no Novo Testamento. Paulo escreveu a maior parte das epístolas. Mas a autoria, a Bíblia é clara, é do Espírito Santo, ou seja, Deus quis usar o Paulo, deu inspiração a ele, colocou aquelas palavras dentro dele, ele foi escrevendo e ficaram para nós, que nos capacitam, nos abrem entendimento, nos capacitam de forma maravilhosa. Conhecer Deus. Muita gente, quase todo mundo fala em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Alguns creem em Deus, não creem em Jesus. Mas Jesus é o Filho de Deus. O Verbo, o único Filho
e esteve aqui no mundo. Não como muita gente falou, um impostor. Não, ele ressuscitou da própria morte. Pense nisso. Ele não só ressuscitou mortos, como ele ressuscitou da sua própria morte. Olha que coisa séria. Então Saulo, que era Paulo, veio a ser Paulo. Antes de ser Paulo, era Saulo, zeloso do judaísmo. Ele passou a perseguir os cristãos de modo implacável, até que ele mesmo teve o seu encontro com Jesus. Seu coração se abriu e o Espírito de Deus, Senhor Deus, se mostrou a ele. Aí, veja que coisa séria, ele passou a ser um pregador do Evangelho. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos continuar nos próximos programas. Agora, quem diz que Jesus não teve luta com a sua família aqui na terra? Teve sim, queridos. Muito bem. Então hoje, na primeira parte do nosso programa, não falamos propriamente ou tão somente das lutas que Jesus enfrentou em família, como também muitas e muitas e muitas fora da família. A grande batalha, né? Ele não foi recebido, não foi aceito, como havia sido prometido através de muitos. Somente o profeta Isaías que falou que Jesus viria, que disse que viria um menino que teria o principado, o domínio em suas mãos, né? Sobre seus ombros. Ou seja, o poder de Deus estaria sobre ele. Deus havia investido nele para atuar aqui na terra, para capacitar o ser humano a andar com o Pai, para vencer as adversidades. Queridos, o diabo existe. Jesus explicou que sobre ele, só o poder de Jesus Cristo, vivo e ressurreto, não preso na cruz. Muito bem. E agora chegou o grande momento da oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, nós damos graças primeiramente por este acesso que temos ao Senhor. Pois Jesus lá naquela cruz derramou sua vida, seu próprio sangue. E então o véu do templo se rasgou para que o acesso fosse aberto. Senhor, nós agradecemos. Mas há muitos que estão precisando de um toque do Teu Espírito Santo para saírem dos sofrimentos, Senhor. Alguém precisa de um toque do Senhor para uma cura. Alguém necessita que o Senhor enxugue as suas lágrimas e ajude a lavar essa alma que tem sofrido tanto. E o Senhor é poderoso para tirar desse sofrimento, enchendo esse coração de paz, enxugando essas lágrimas. Sim, nosso Deus, fazendo com que a iluminação da vida, Senhor, seja agora pelo Teu Santo Espírito, para que cada um possa, Senhor, enxergar, olhar à frente e ver o quanto o Senhor ama e quer que essa vida verdadeiramente viva. O Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que a Tua paz encha cada coração. Senhor, que o toque do Teu Santo Espírito despedace, quebre as cadeias, arrancando as dores. Senhor, os pensamentos de morte, as pressões, Senhor, as opressões, a depressão, arranca esse mal. Faça esse coração, Senhor Deus, sentir a Tua alegria, a Tua paz. Que o Senhor envolva, Pai, no manto do amor. Que o Senhor é o único Deus maravilhoso, que tem um amor pelo ser humano, pois entregou a vida de Jesus Cristo. Pai, o Senhor entregou Jesus lá no Calvário para a libertação do ser humano, para a paz. Para que cada um tenha o seu nome no livro da vida, para que viva no Teu aconchego. Nosso Deus, em nome de Jesus, venha com a Tua bênção,
Vem, Senhor. Pai, envolva. Toma na tua mão poderosa. O Senhor levanta o caído. O Senhor abre as portas. O Senhor fortalece aquele que já não tinha nenhum vigor. O Senhor restaura e renova. E com a tua bênção, seja cada um abençoado. No poder do teu nome, o nome de Jesus. E nós damos graças. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final do programa hoje, não é? E vimos o encontro de Saulo com Jesus. E o Senhor Deus investiu nele e o transformou no grande apóstolo Paulo. Deus abençoe você ricamente, abençoe sua vida, sua família, sua casa. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo programa, o nosso encontro. Deus te abençoe abundantemente. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.